Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Estamos, assim, dando início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima, assistidos pelos bons espíritos, em nome de Jesus, mas, sobretudo, em nome de Deus. Meus irmãos, acompanhemos a leitura da página de abertura que será efetuada pela nossa irmã Ironete Leandro, trabalhadora de nossa casa. Boa noite, meus irmãos. A página de hoje é do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a liçãozinha de hoje é o grande futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Quem falou foi Jesus, está em João, capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta, a palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas lhe fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e sim, avançar confiantemente para o grande futuro. Muita paz a todos. Convido a todos, meus irmãos, que nos unamos em pensamentos a fim de que possamos ser merecedores do amparo, da assistência dos bons espíritos que, em nome do Cristo, aqui se fazem presentes. Senhor Jesus, em teu abençoado nome, Mestre querido, todos nós aqui nos encontramos e desde já, Senhor, muitas graças a Deus nós damos pela oportunidade que se renova, pela vida. Senhor, abençoa a nossa reunião, abençoa cada um de nós, cada um de nossos familiares, os nossos lares, que nesse instante se fazem de pontes entre nós e a casa de Isaac Lima.
Abençoa os nossos propósitos, Senhor, de caminhar na Tua direção. Ampara os nossos irmãos enfermos nos leitos dos hospitais, nos lares. Ampara os nossos irmãos, Senhor, que estão retornando à pátria espiritual. Igualmente te pedimos, Mestre, por aqueles outros que estão de regresso a este mundo material para dar continuidade aos seus progressos. E assim teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, permita possamos declarar iniciada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti, Senhor, e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o nosso estudo da noite de hoje tem como tema Meu reino não é deste mundo. Referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 1 e 2. Expositora, nossa irmã Mônica França, também trabalhadora desta casa. Com a palavra, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Que possamos iniciar os estudos lendo a passagem do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, veio vir Jesus à sua presença. Perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Anotou João no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E então a gente começa a falar e explicar um pouco do contexto histórico de quando isso aconteceu. O local onde isso aconteceu era na região da Judéia, em Jerusalém. E ficava, esse diálogo foi feito no que é chamado Sinédrio, e lá ficava Pilatos, que era como se fosse um governador da Judéia naquela época, do Império Romano. E a Judéia era uma colônia do Império Romano. Então, quem foi Pilatos, Esse irmão que dialogou com Cristo. Ele se coloca, como uma pessoa ainda ignorante, de ignorar as leis em que Jesus falava. Ele não compreendeu as perguntas nem as falas do mestre naquela época, porque ele tinha uma limitação ainda espiritual, vamos colocar assim. E Jesus percebe essa. E Jesus, nesse diálogo com Pilatos, ele fala pouco, ele é sucinto, assertivo. E o que realmente Pilatos não compreendeu naquela época é que ele falava sobre a vida futura. E como hoje, atualmente, nós conseguimos enxergar isso? Enxergamos isso através da doutrina dos espíritos, o espiritismo, que veio, como dizem, o Consolador,
nos traz a verdade, nos revela, nos tira o véu, explicando todas as leis da imortalidade da alma, das vidas sucessivas e também, como Jesus falava, da vida futura. A gente destaca aqui que Jesus, ele tentava explicar, para aquelas criaturas na época que havia um mundo espiritual, um mundo além desse físico material, e que havia relação entre eles na nossa destinação como humanidade, que um estava ligado ao outro. Também podemos perceber o quanto Jesus representava essa realeza espiritual. Ele é o governador do planeta, do orbe. Então, ele representava naquele diálogo, a fraternidade, a cooperação, o mundo espiritual, a verdadeira vida. E esse choque de pontos de vista, por isso que Pilatos não compreendeu naquele momento. Pilatos, Herodes também e outros, naquele tempo, eles eram vistos, vamos falar assim, como os dominadores, os impositores, o mundo físico, o mundo material representado nesse diálogo. Jesus foi sucinto nessa fala, também assertivo, colocando como eixo condutor a vida futura, destacando também essa distinção de relação entre mundo físico e espiritual, mas sempre considerando essa interligação entre os dois e a destinação do homem, da humanidade, nessa vida futura, e tendo como meta também a vida espiritual. No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Franco, espírito Joana de Ângeles, no capítulo 2, que fala sobre o reino, tem uma passagem, um trechinho que eu vou ler. Fala assim: a sua é uma doutrina toda alicerçada nas expressões imortalistas na vida futura que a todos aguarda, propiciando a conquista desse desiderato mediante a autotransformação, a elevação dos propósitos, a eleição de metas significativas e profundas. Jesus jamais se escusou de participar do convívio social conforme as regras do mundo. Regras essas que muitos irmãos, alegando erroneamente que o reino dos céus, o reino do Senhor, não faz parte do mundo mundano, se desligam deliberadamente. Alguns, naquela época mais primitivas, viravam ermitões, saíam dizendo que aqui era um vale de lágrimas, que para ser santo, para alcançar a perfeição, não deveríamos estar no mundo, nesse mundo mundano. E aí é completamente diferente da mensagem do Cristo. Ele não sai do mundo, ele está no mundo, vive com todos e procura passar a mensagem das leis de amor, das leis divinas, que são eternas. O que ele tenta esclarecer é que esse reino espiritual, esse reino de Deus, esse reino dos céus, não é constituído pela realeza do mundo, essa riqueza e poderes mundanos, mas é um reino de fraternidade,
de paz, de colaboração, de cooperação. Também aqui no livro da Joana de Ângeles, ela coloca que, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos. Conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Humanizado, ele enfrentava os desafios e compreendia a sombra que parava sobre o discernimento das pessoas, a qual ainda ocorre na atualidade expressivamente. Muitos de nós, meus irmãos, ainda não compreendemos essas palavras, que só teremos acesso a esse reino quando a gente compreender realmente e praticarmos as leis divinas, as leis de amor, que tanto Jesus veio pregando, nos ensinando, nos demonstrando, nos exemplificando na sua passagem pela terra. Neste mesmo livro, Joana, no capítulo 3, falando sobre a realeza, coloca mais uma parte assim. A ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito da vida espiritual era muito grande. E ainda hoje existem teimosas resistências que preferem aceitar o filósofo Jesus ao embaixador de Deus, com missão específica de derruir as barreiras que dificultam a compreensão da essencialidade da existência corporal, das lutas que devem ser travadas com otimismo, superando em cada uma delas os patamares por onde cada um transita, buscando mais elevado nível de realização interior. Para aqueles indivíduos, as compensações eram imediatas, como consequência de uma vida saudável ou não, em forma de privilégio ou de desditas, e remotamente examinando a possibilidade de uma variante eterna, de que tinham pouquíssimo ou praticamente nenhum conhecimento. Aqueles irmãos naquela época tinham essa dificuldade, mas hoje, meus irmãos, com o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, vindo até nós, nos revelando a verdade, como Jesus falou, tirando esse véu, revelando, a verdade, que somos espíritos imortais, falando sobre a vida futura, falando sobre a verdadeira vida espiritual, sobre as possibilidades de reencarnações e de aprendizagens, nessas encarnações sucessivas. Como deixarmos, passar essas verdades, essas leis. Jesus nos conduz para essa mensagem, que devemos vencer a nós mesmos, conquistarmos a nós mesmos, Essa guerra, ela não é de fora, como antigamente as lutas por reinos e conquistas, mas sim domínio de nós mesmos, as guerras nossas internas. E o Espiritismo vem através da doutrina dos Espíritos, por Allan Kardec, segundo o Evangelho Espiritismo, um trechinho também falando assim: qual seria o caminho para se chegar a essa verdade, a esse reino dos céus? E os Espíritos colocam: somente através da abnegação, da humildade, da caridade em toda a sua prática celeste, e também da benevolência para com todos, mesmo entre dores e espinhos, e não entre flores. Então, passagem belíssima que os Espíritos nos revelam através do Espiritismo, que nós devemos testemunhar dia a dia
progressivamente colaborarmos mutuamente para que possamos conquistar dentro de nós, individualmente, esse reino dos céus, para que possamos coletivamente trabalharmos nesse projeto de regeneração que já está se apresentando diante de nós. Já sabemos que os Espíritos vêm falando através das psicografias, das mensagens, que eles estão aqui nos ajudando. Vários espíritos de escola, espíritos iluminados, já reencarnados, nos ajudando nesse projeto de regeneração para o nosso planeta. E aqui, né, Jesus trouxe a mensagem, né? Ele nunca desprezou, nunca anulou o mundo físico, material. Ele sempre disse que caminharíamos juntos, tanto o físico quanto o espiritual, para que alcançássemos o progresso, essa regeneração que tanto almejamos. Ainda no livro, Joana coloca: nele não há lugar para condutas extravagantes e exigências descabidas. Antes, proporciona a segurança de si mesmo no desempenho dos programas e condutas que a cada um dizem respeito. Hálito divino, vibração que equilibra o universo, o amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma em que se expresse, liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora. Graças a essa energia constante que pulsa no cosmos, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões de vida, em um verdadeiro hino de louvor e engrandecimento ao psiquismo divino que a concebeu e elaborou. Meus irmãos, a verdade é que devemos progredir colaborando mutuamente. Não há outro meio, outra forma. Estamos passando por certas provações para aprendermos essa lição. E a verdade que sempre Jesus pregou são os nossos pensamentos, as nossas expressões, as nossas atitudes coerentes com as leis universais. O sentir, o pensar, o realizar as obras divinas, as boas obras, as boas atitudes, dia a dia, nos esforçarmos para isso. Já é tempo, a gente não tem como deixar mais passar. E não podemos mais dizer que não temos o conhecimento. Já sabemos da verdade. Então, essa é a nossa guerra para alcançarmos esse reino de paz, esse reino de amor, esse reino espiritual que tanto Jesus pregou quando esteve entre nós. Essa é a realeza que Ele espera de cada um de nós. E ainda para fecharmos, né, aqui no mesmo livro, foi esse reino de amor que Jesus, homem, veio instalar na terra. Dessa forma, sem rebuscos, contestou ao interrogante atormentado, Pilatos, sobre o impacto da sombra, envolvido pelo lado escuro da personalidade doentia. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, que na sua definição profunda e penetrante é Deus.
Então, quando ele veio testemunhar, é porque o Mestre Jesus já havia passado por todas essas fases de progressão. Ele já sabe e colocou diante de nós. É possível, sim. Então, sejamos nós, meus irmãos, esses discípulos, esses cristãos, esses espíritas, trabalhadores da última hora, que caminhamos juntos para que possamos ter esse reino de paz, de fraternidade, de colaboração, de regeneração aqui na Terra e também alcançarmos o reino dos céus. Muita paz a todos, meus irmãos, que Jesus continue conosco, sempre nos amparando e que as falanges do bem sempre nos inspirem. Caminhamos juntos. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa por fazer. Estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração das nossas irmãs Ironete Leandro e Mônica Guimarães pela participação em nossa programação. Assim, meus irmãos, unamos mais uma vez os nossos pensamentos e oremos. Nós agradecemos aos bons espíritos que nos assistiram em nome do Cristo, em nome de Deus. Agradecemos pelo amparo, pela assistência que a cada um de nós foi proporcionada. Permita, Senhor, que possamos dar por encerrada nossa reunião da noite de hoje. Convido a todos que permaneçam em prece até o final de nossa mensagem musical, favorecendo assim o passe à distância. Muita paz a todos.